Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia, a nossa oitava aula não presencial. Na aula passada, eu enviei a todos um texto e pedi para que vocês fizessem a leitura e logo em seguida fizessem um mapa mental e que me enviassem no e-mail. Até agora eu recebi poucos, tá? Então estou aguardando ali o restante me enviar, porque eu preciso ter um controle de quem está fazendo ou não as atividades, tá? Então, galerinha, vamos aí ter esse compromisso, tá? E vamos estar realizando as atividades que são propostas. Então, conforme dito, na aula passada, né, eu avisei que iríamos entrar no novo conteúdo, no qual a gente vai falar dos modelados terrestres, ou seja, as formas de relevo e os tipos de rochas e os tipos de solo que nós temos no nosso planeta. Então, vamos lá na sequência? Bom, nesse primeiro slide, nós estaremos falando do relevo e os tipos de rocha. Estaremos dando uma introdução. Então, como nós vimos lá anteriormente, o tempo geológico ele atua sobre o planeta e contribui para que se manifestem externamente diferentes processos responsáveis em grande parte. Pode ser devido à forma, né, que o relevo terrestre ele vai ter. Além dele, a atividade humana em um determinado tempo, ela vai transformar esse espaço, né, para que possa obter ali um abrigo e também extrair os recursos naturais e construir o espaço geográfico. Que nós sabemos que o nosso espaço geográfico ele é totalmente modificado, tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza, ok? Bom, então, grandes elevações como as montanhas, as áreas planas, as áreas escarpadas, as depressões, elas são formadas pela erosão diferencial de rochas cristalinas ou pelo movimento vertical que tem na crosta terrestre ali ao longo de uma falha geológica. Em outras palavras, é, a gente pode dizer, né, que são rampas ali, aclives que vai surgindo nas bordas do Planalto. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos as grandes elevações, ou seja, as montanhas, certo? Nessa imagem de baixo, nós temos as áreas planas, ou seja, os terrenos, né? Com pequenas elevações, alguma coisa ou outra, mas é totalmente plano. Nessa parte aqui, nessa imagem de baixo, nós temos as áreas escarpadas, tá? E nessa imagem de cima, nós temos as depressões, ok? Bom, agora nós iremos falar dos tipos de rocha. Nós falamos dos tipos de relevo, né? Então, vamos dando sequência, então, com os tipos de rocha. Nós temos três tipos de rochas fundamentais, que são as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Bom, as rochas magmáticas ou ígneas, como chamamos também, são aqueles tipos de formações rochosas que elas vão se originando do interior da Terra, ou seja, aquela parte mais quente lá que a gente viu na estrutura interna da Terra, né? Então ali faz com que o quê? Inicialmente elas permaneçam sob a forma de magma. Então, esse tipo de rocha, ela vai se solidificar ali, né, de modo lento, né, e sempre, praticamente, geralmente, elas são geradas ali de vulcões,
né, que vai se consolidar em contato com a atmosfera, formando então ali o granito, o mármore, entre outros, ok? Bom, as rochas metamórficas, elas são os tipos de rocha que é derivado da metamorfose, ou seja, rochas que passam ali por uma transformações, como lá no início das rochas magmáticas, né? Ela vai transformar ali o magma em uma pedra, tá? Então a metamórfica, ela também passa por esse processo de transformação, né? E também de sedimentação, que vai sofrer o quê? As modificações em sua composição atômica, devido ao quê? A influência, né, das diferentes condições dos ambientes em que estão inseridas, em comparação aos locais onde elas foram ali originalmente formadas. E por último, nós temos as rochas sedimentares. O próprio nome já diz, sedimentos, né? São rochas ali formadas ali por restos de animais, folhas, entre vários outros itens ali. Então, são rochas que vai se formar a partir da sedimentação de um outro objeto, tá? Então, esse outro objeto ele vai se decompor, ele vai ter a deposição dele, a compactação dele, né? E ali, ao longo de milhões e milhões de anos, ela vai estar ali ocorrendo, então, esse processo de sedimentação, tá? Bom, falando também da estrutura geológica, né? A estrutura geológica do mundo ela é composta por escudos cristalinos, bacias sedimentares e também pelos dobramentos modernos. Já no fundo do oceano, né, existe também algum tipo de estrutura geológica que são formadas pelas cordilheiras e pelas fossas abissais. Bom, essas cordilheiras, né, que existem no fundo do oceano, são ali cordilheiras submersas, né, que elas vão se estender ali pelo fundo do oceano. Muitas das vezes essas porções mais elevadas, elas vão ultrapassar o nível do oceano, ocasionando então ali as ilhas oceânicas. As fossas oceânicas ou abissais, como eu coloquei aqui no slide, elas são as regiões mais profundas que tem no oceano. São zonas ali de encontro entre placas tectônicas, né? Onde uma dessas placas ela vai estar mergulhando sobre a outra. E essa região ela é caracterizada pela ausência total da luz, né? Então, ou seja, é totalmente escuro, você não vê nada. E também por uma pressão insuportável, tá? Para a maioria dos seres vivos. E as temperaturas baixíssimas. Então, ali é impossível, né? Assim, também não posso dizer impossível, mas é difícil a gente achar ali a existência de um ser vivo, tá? Achamos, sim, ser vivos adaptáveis né, a esse tipo de pressão, de luz, tal, sim, mas é bem difícil, tá? Então, ali, essas fossas abissais é uma parte que o ser humano, ele não suporta, né, devido à sua pressão, devido à sua temperatura e devido à luz que não tem, ok? Aqui nesse mapinha ao lado, a gente pode, né, observar aqui, né, pela legenda, as partes vermelhas, né, que são os escudos cristalinos, o vermelho mais clarinho, os escudos cobertos por sedimentos, o laranja forte, outras regiões sedimentares, o laranjinha mais claro, os dobramentos antigos e o amarelinho, os dobramentos modernos, tá? E os risquinhos em preto são os principais alinhamentos montanhosos que a gente tem, tá? Então, esse mapinha, ele mostra a estrutura geológica do mundo, ok? Bom, nós falamos ali da estrutura
geológica do fundo do oceano, né? Então, agora nós vamos falar aqui do nosso planeta, da Terra. Então, como eu disse lá anteriormente, a estrutura geológica do mundo ele é formada pelos escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Bom, os escudos cristalinos são estruturas geológicas resultantes de dobramentos, ou seja, desde lá do período pré-cambriano, né, quando a Pangeia ela estava no processo de formação. Tá? Então, por ser uma estrutura bem antiga, os escudos eles passaram por uma prolongada e intensa ação de processos erosivos. Eles são constituídos por rochas magmáticas e também por rochas metamórficas, certo? No Brasil, os escudos cristalinos, eles representam ali cerca de 36% da estrutura geológica no nosso território. Já as bacias sedimentares, elas são formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, que acumulam ali espessas camadas ou estratificações formadas por rochas sedimentares, tá? Essas bacias sedimentares, no decorrer do tempo geológico, né, o processo de sedimentação ele pode ocorrer em ambientes marinhos, glacial, desértico, em áreas de derrame de lava vulcânica, contatando ali, portanto, com materiais diversificados, tá? Então, as rochas que compõem essas bacias, elas são chamadas de sedimentares. Pode conter recursos naturais de grande utilidade econômica, como o carvão mineral, o petróleo e entre outros. Já os dobramentos modernos, eles são grandes estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares pouco resistentes, tá? Então, elas foram ali, são rochas que foram afetadas por forças tectônicas, né, durante o período terciário, provocando, então, o enrugamento e originando as cadeias montanhosas ou as cordilheiras, tá? Então, esses dobramentos, elas foram gerados, né, por eventos erogenéticos e deram origem ali às grandes cadeias montanhosas, tá? Como, por exemplo, né, as cordilheiras. Aí a gente tem o exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e os Alpes na Europa e no Himalaia da Ásia. Certo, galera? Bom, meninos, nós falamos dos relevos, né? E também falamos das rochas. Agora nós vamos falar dos agentes que compõem esse relevo. Nós temos dois tipos de relevo, de agentes do relevo, né? Que são aqueles que agem internamente e os outros que agem externamente. Bom, quais são os agentes internos, então? Esses agentes internos, nós podemos chamar eles de endógenos, tá? Que são aqueles agentes que vão atuar abaixo da superfície ou que são oriundos de fenômenos internos, como, por exemplo, o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, tá? Então, esses são agentes internos, ou seja, aqueles que atuam debaixo da superfície, tá? Não esqueçam disso. Agentes internos ou endógenos são aqueles que atuam abaixo da superfície terrestre, tá? Como, por exemplo, o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Bom, aí nós temos o outro agente, que é ele, o agente externo, ou podemos chamar de agente exógenos, tá? São aqueles que vão atuar acima da superfície, tá? Modificando ali gradualmente pelos desgastes, na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais. Quais são os exemplos desses agentes externos? A chuva, o vento, tá?
Então, aí são vários. Então, tudo aquilo que acontece acima da superfície terrestre, podemos classificar aí de agentes externos, que acontece fora, tá? Acontece para fora, não vem lá de dentro, tá? Então, recapitulando, agentes internos ou endógenos são aqueles que vêm de dentro para fora. Os agentes externos ou exógenos é aqueles que agem para fora, ou seja, acima da superfície terrestre, ok? Ok, agora vamos falar um pouquinho dos solos, né? Sabemos que o solo, ele compreende a camada superficial da Terra, né? Que é resultante ali da ação do intemperismo, tanto ele físico ou químico, e da ação da matéria orgânica sobre as rochas, né? E este solo, ele é constituído de material sólido, como os minerais e matéria orgânica, a água e o ar, sendo responsável por sustentar a vegetação. A formação do solo ele ocorre de acordo com as seguintes etapas. Primeiramente, a desintegração e a decomposição, né, sendo ali da rocha mãe, ou seja, da rocha matriz intemperizada, e também pela incorporação e decomposição de organismos animais e vegetais, no qual ali eles dão origem aos componentes orgânicos denominado humus. São vários, né, os fatores que atuam na composição do solo. Então, a gente tem a rocha, o clima, o relevo, os organismos e o tempo, tá? Então, esses daí são os fatores, né, que vão trabalhando ali numa ação conjugada, né, se relacionando, né, entre eles, né? Então, dando ali, então, a formação de diversos tipos de solos, certinho? Bom, nós falamos ali da formação do solo, agora nós vamos falar dos horizontes do solo. O que são esses horizontes? Esses horizontes eles são formados pela atuação conjunta de processos físicos, químicos, biológicos, distinguindo-se por meio de propriedades como cor, textura e o teor de argila, tá? Então, aqui do lado a gente tem um esqueminha, né, que fala ali sobre a formação e o horizonte ali. São as camadas paralelas à superfície do solo. Primeiramente, nós temos a letra O, certo? Cada letrinha dessa, ela vai ter uma característica diferente. Então, a letra O é essa parte verdinha aqui, ou seja, a litosfera, né? A parte verdinha aqui da superfície terrestre. Essa parte é a camada de resto de plantas e animais da superfície do solo. A letra A é essa parte que está logo abaixo, né, dali da camada de resto de plantas. Então, nós temos o primeiro horizonte mineral do solo, né, que ele é mais escuro, por conter mais humus, tá? Então, essa parte aqui é a parte que contém mais humus. A letra B é essa partezinha um pouquinho mais clara, que é formado por partes bastante desagregadas da rocha mãe, estando então abaixo do horizonte A. A letra C é essa parte aqui maior que a gente tem, né? Essa parte todinha aqui. É o horizonte formado por partes pouco desagregadas, da rocha mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo, tá? A letra R, que é a rocha mãe, né, que é ali submetida ao intemperismo, e ela vai se desagregar e se decompor, né, dando origem então ao
solo, ok, meninos? Bom, dando sequência, nós vamos falar da classificação dos solos. Primeiramente, nós vamos falar da sua origem e depois a sua influência externa. Os solos, eles são recursos naturais que se formam depois de milhões de anos, certo? Em constituição ali como resultado da decomposição das rochas por ações do intemperismo. Eles podem ser classificados conforme a origem e também conforme a influência da vegetação e do relevo. Nessa classificação da origem, nós temos os eluviais e os aluviais. O que são eluviais? São quando os solos eles se formam por rochas encontradas no mesmo local de formação, ou seja, quando a rocha que se decompôs, né, e se alterou ali para a formação do solo, né, onde vai se encontrar no mesmo local do solo. Já os aluviais são quando os solos foram formados por rochas localizadas em outros lugares, tá? Graças à ação das águas, dos ventos, e os sedimentos eles foram transportados para outro local, certinho? Então, essa é a origem da classificação dos solos. Agora, nós vamos falar da classificação quando a influência externa. Então, nós temos a classificação zonal, que divide os solos, as zonais, né, a intrazonais e as zonais. Então, nós vamos falar primeiramente das zonais. O que são essas zonais? São maduros, bem delineados e profundos. Eles são subdivididos em latossolos, podizóis, solos de pradarias e desérticos, tá? Então, essa é a classificação zonais. Agora, as intrazonais. São solos bem desenvolvidos, além de serem bastante influenciados pelo local e pelos fatores externos. Eles dividem em solos salinos e solos hidromórficos, ok? E por último, nós temos os azonais, que são solos pouco desenvolvidos e muito rasos. Eles se dividem em solos aluviais e litossolos, ok? Bom, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês, né? Os zonais, mostrando então a característica de cada tipo de solo, né? O latossolo é caracterizado mais por clima quente e úmido. O podizol, né? É mais encontrado em clima temperado, úmido, vegetação de floresta fértil. As pradarias no clima temperado, frio, subúmido. O deserto, típico de clima árido, pouco fértil, tá? Então, esses são os tipos de solo zonais. Os intrazonais, né? O hidromórfico, que é típico de locais alagados, temporário ou permanentemente. Alomórfico ou salino são solos com quantidades excessivas de sais, né? E possuem uma baixa fertilidade. E os vertissolos, né, que são natureza argilosa, boa fertilidade, tá? Os azonais, né, o regossolo, que formam-se de rochas não consolidadas, areias do litoral, né, entre outros. E os litólicos, né, que são poucos evoluídos de rochas não calcárias, tá? Bom, finalizando nossa aula de hoje, gostaria de deixar aqui para vocês um abraço bem apertado a cada um de vocês e dizer que estou morrendo de saudade de cada um,
tá? Espero que tenham gostado da nossa aula. Foi uma aula preparada com bastante carinho a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até breve. Beijão!